Boa noite a todos. Pode sentar o pessoal aí. Aproveitando o mês de novembro, que é um mês simbólico para fortalecer a consciência dos homens na avaliação da próstata, do câncer da próstata. Nós sabemos que o câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem após os 50 anos de idade. Embora que o câncer mais frequente em ambos os sexos, tanto homem e mulher, é o câncer de pele. Mas o câncer de pele não apresenta uma fatalidade, uma morte muito significativa. Nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo. E com o envelhecimento, mais cânceres de próstata vão aparecer. Porque o câncer de próstata é um câncer de população idosa. 75% dos cânceres de próstata se encontram acima de 65 anos de idade. Então, da agora para frente, a expectativa de vida do homem, segundo as estatísticas recentes, aumentou para 76,6 anos. Ou seja, não é que nenhum homem vai vive mais de 76 anos, mas é a média. Então, vocês esperam mais novos cânceres de próstata. E para falar sobre facilitar a nossa palestra sobre o câncer de próstata e fixar as explicações, vamos seguir, por efeito didático, uma certa sequência. Essa sequência é de efeito de facilitar a compreensão. Nós vamos primeiro introduzir, na introdução, falar o que é a próstata, porque muitos homens às vezes não sabem por que existe a próstata no homem e qual a sua finalidade. Muitos perguntam qual a finalidade da próstata. A próstata é uma glândula exclusivamente do homem, claro que a mulher não tem próstata. A próstata trata-se de uma glândula, que é isso aqui é a bexiga, isso aqui é a parede da bexiga, isso é o colo da bexiga, o colo, e a uretra peniana que passa no interior da próstata. A próstata é isso aqui, a próstata é uma glândula que envolve o colo da bexiga. Antes dos 40 anos, essa glândula não cresce. A partir dos 40 anos, ela começa a crescer. E esse crescimento, às vezes, comprime esse canal da urina, que é a uretra, e o homem passa a levantar 4, 5 vezes à noite para urinar. Vai ao banheiro, urina, daí deita, daí meia hora ele está com vontade de urinar. Isso porque essa próstata cresceu, comprimiu esse canal aqui e está ficando muito resíduo na bexiga. Esses orifícios aqui é o orifício que sai os espermatozoides que vêm do testículo e caem aqui ao nível da próstata. A função da próstata é para impulsionar o sêmen, que muitos chamam de esperma, durante a relação sexual. 95% do líquido que sai durante a relação sexual, a gente chama de esperma, é 95%. Os espermatozoides que vêm do testículo representam apenas 5%. Se não fosse a próstata, a compressão, essa próstata comprime e joga o esperma para fora. O esperma não chegaria ao meio externo. Essa é a função da próstata. Não tem mais nada não aqui, parou? Tinha que ter mais. Bom, não apareceu mais algumas fotos aqui. Nós, em segundo lugar, nós vamos falar sobre a incidência do câncer de próstata no Brasil. Nós sabemos que o câncer de próstata, o primeiro câncer mais comum em ambos os sexos, se considerarmos mulheres e homens,
o câncer mais comum é o de pele, que representa o peridato, tanto em pessoas de 20, 30 anos, como em pessoas maiores. Então, o câncer mais comum é de pele, com 33%, mas ele praticamente não ocorre óbitos. Em segundo lugar, vem o câncer de mama. O câncer de próstata, que estava em quarto lugar, sua incidência tem aumentado muito, com a expectativa de vida. Hoje, o câncer de próstata representa 29% de todos os cânceres no homem. Ultrapassou até o câncer de útero. Hoje, nós temos, para o 2025, são calculados 72 mil novos cânceres de próstata que vão ser aparecidos nesse ano de 2025, que está terminando. Ou seja, de janeiro a final de 2025, nós teremos novos 72 mil cânceres de próstata no Brasil. O câncer que apareceu durante esse ano. E nós ainda, infelizmente, temos 16 mil óbitos por câncer de próstata por ano. Apesar que o câncer de próstata, na atualidade, 80% dos cânceres de próstata, eles são descobertos numa fase ainda inicial. No passado, há 40 anos atrás, eu já exerço urologia na parte de câncer de próstata, há muitos anos, o câncer de próstata era diagnosticado numa fase avançada. 80% dos cânceres de próstata, há uns 40 anos, era diagnosticado numa fase avançada, fora de possibilidades de tratamento. Porque câncer em qualquer área, seja de próstata, seja de útero, seja de mama, seja de pulmão, ele só é curável na fase inicial. Para isso, há uma necessidade de fazer uma avaliação anual da próstata. Por isso, esse Novembro Azul tem a finalidade de conscientizar a população masculina a fazer a avaliação da próstata com um especialista a partir dos 50 anos de idade. Se for de raça negra, nós vamos falar mais tarde, ou se tiver história familiar de câncer de próstata, que há uma tendência maior de ter câncer, essa avaliação começa com 45 anos de idade. Então, essa necessidade. O câncer de próstata é muito comum nos países ocidentais, Europa, Estados Unidos, e ele é pouco comum, não é pouco comum, é 4 vezes menor nos países asiáticos. Coreia do Sul, Japão, China tem uma incidência de 4 vezes menor que a incidência de câncer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Isso são fatores genéticos e fatores alimentares que nós iremos falar na frente. Em outro fator quais são os fatores de risco. O que são fatores de risco? São fatores que podem não causar, porque o fator de risco não é que causa o câncer, mas pode precipitar, contribuir para o aparecimento do câncer. Para o aparecimento do câncer da próstata. São 5 os fatores de risco. Idade, os mais importantes são a idade, a raça, a história familiar de câncer na família, são os 2 fatores principais, mas tem a raça negra, tem uma incidência de câncer maior que os brancos, a obesidade também é um fator de risco para acelerar o aparecimento de câncer de próstata. E, em quinto lugar, a alimentação. A idade. Nós sabemos que o câncer de próstata, praticamente ele não existe abaixo dos 40 anos. 40 anos para baixo, você não vê falar em câncer de próstata, 35 anos, 40 anos, quando tem algum problema, geralmente é um problema prostático, é uma infecção na próstata. Dos 40 aos 50 anos, a incidência de câncer de próstata é baixa, é 5%. 75% do câncer de próstata está acima de 65 anos. Se você fosse examinar todos os homens de 80 anos para frente, você acharia metade com câncer de próstata. Só tem que câncer de próstata em pessoas idosas, são câncer muito lento e que demora 15 a 20 anos para dar metástase. Então, muitos dos pacientes de 80 anos
tem câncer de próstata e vai morrer de doenças cardiovasculares, porque a doença que mais mata no mundo é as doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, arritmia, AVC, tudo isso. Em segundo lugar, o que mais mata são os cânceres. Hereditariedade. Hereditariedade é a história familiar. Sabe-se que a família que tem um parente, um homem parente, principalmente irmão, tio, avô com câncer de próstata, essa família tem uma tendência de ter 3 vezes mais câncer de próstata no homem do que uma família que não tem parente próximo com câncer de próstata. 25%, se você for analisar os cânceres de próstata, você vai verificar que 25% desses cânceres tem um irmão, um tio que teve um antecedente de câncer de próstata. Então, a história familiar e a idade são os fatores principais por isso que a doença infecciosa não tem importância no câncer de próstata. Não, aqui não foi escrito, mas a raça negra. Sabe-se, não sabe por quê, cientificamente, que os negros têm uma tendência a ter 2 vezes mais a incidência de câncer de próstata do que os brancos. Ainda está em estudo, mas já é comprovado que a raça negra é um fator de risco. Outro fator que eu não coloquei aqui é a obesidade. A obesidade do paciente obeso é um fator de risco para tudo, né? Doenças cardiovasculares, diabetes. Diabetes é muito comum em pessoa obesa. Obeso, que está muito acima do peso, não é pouco obeso não. E recentemente foi verificado que o obeso tem uma incidência de câncer de próstata maior que quem não é obeso. Isso talvez modifica a produção de testosterona, insulina e outros fatores. Quanto à alimentação, julga-se, algumas teorias informam que a alimentação seja um fator de risco para acelerar, não é causar, para contribuir para o aparecimento do câncer de próstata. Certos alimentos que têm muita gordura, que a gente chama gordura saturada é gordura de origem animal, carnes, gorduras, laticínios, queijo, seja um fator que pode precipitar o aparecimento de câncer de próstata. E nós sabemos que o câncer de próstata é muito comum no Ocidente, porque o ocidental, europeu, americano, brasileiro alimenta muito de carne gordurosa. Isso por isso que ele tem uma tendência de 4 vezes mais de câncer de próstata que o japonês ou o chinês. Por outro lado, nós temos alimentos que podem proteger, diminuir o aparecimento desse câncer de próstata. São o ômega 3 no peixe, que é encontrado no peixe, hortifruti de granjeiros também, vitamina E, licopeno existente no tomate, na melancia, goiaba. Essas substâncias, elas parecem que diminuem o aparecimento do câncer de próstata. E por coincidência, os asiáticos têm muito alimentação com peixe, hortaliças, frutas, e eles têm uma tendência, por sinal, além do fator genético, que é o principal, uma tendência 4 vezes menor que a incidência de câncer no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, porque eles alimentam muito de peixe, de frutas, verduras, vitamina E. Bom, após essas considerações, nós entramos no principal da palestra. Qual é o objetivo de toda essa palestra? É conscientizar os homens a realizar a avaliação da próstata 1 vez por ano, a partir dos 50 anos de idade. Calcula que deve se iniciar a partir dos 50 anos de idade. Se tiver fator de risco, se o homem for de raça negra, tiver história familiar e for obeso, essa avaliação deve começar 5 anos menos, ou seja, aos 45 anos, porque o risco é maior. Raça negra,
que tem parente próximo, irmão, tio, o pai, avô com câncer de próstata, você inicia aos 40, 45. Às vezes tem confusão, inicia com 50 ou com 45, se tiver dúvida, começa com 45. Mas a regra geral é 50. Mas se tiver fator de risco, principalmente raça negra, parentes próximos, com um irmão ou parente próximo com câncer de próstata, e obeso, inicia com 45. Avaliação do risco de câncer de próstata. Esse é o objetivo principal. Por quê? Porque o câncer de próstata, não só o câncer de próstata, mas todos os cânceres, seja de pulmão, seja câncer de útero, eles só são curáveis quando você faz o diagnóstico, ou seja, a descoberta numa fase precoce. O que é fase precoce? Aquele onde o câncer só está no órgão, só está na próstata, ainda não saiu da próstata e não atingiu outros órgãos. Porque se atingiu outros órgãos, já não é efeito curativo, já é tratamento paliativo. Você não cura, apenas vai prolongar a vida. Curativo é só o câncer localizado. Bom, eu acho... Bom, eu não falei aqui que duas são as principais ferramentas para fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Quando se vai ao urologista, deve ir uma vez por ano, são solicitados 2 exames. Recentemente foi acrescentado e incorporado um 3º exame. Muitos homens estão confundindo com esse acréscimo do 3º exame que nós vamos falar em seguida. Os 2 principais exames que ainda não saiu de moda é o toque e o PSA. O PSA. O toque, o que é? A próstata normal tem uma consistência elástica. O toque, o câncer de próstata dá na periferia, não dá numa meia interna, na periferia da casca. A próstata apoia sobre o reto. Ela não fica no reto, mas apoia sobre o reto. O urologista, através da sua exame digital, ele percorre, isso aqui movimenta, ele percorre a próstata na parte que dá mais câncer. 80% do câncer dá aqui. Ele consegue detectar alguma área dura, não precisa ser toda a próstata, não. Se tiver alguma área dura, a próstata tem uma consistência elástica. Ela não é tão mole, mas elástica. Se apresentar uma área dura igual a uma pedra, seja tamanho de um grão de feijão ou de uma azeitona, é um risco de câncer. Então ele percorre essa área e vê. Se tiver área dura, esse paciente tem suspeita de câncer. O toque, você não toca diretamente a próstata. Às vezes a pessoa acha que está tocando a próstata, é porque ela apoia no reto, a parede do reto não é tão grossa igual está aqui, mas você consegue, é uma parede mais fina, você consegue avaliar, e isso aqui é a casca da próstata, como se fosse uma casca de uma laranja, e aqui é a massa, mas você consegue, a casca não é tão grossa, você consegue percorrer isso aqui e notar se tem algumas áreas duras igual a uma pedra, essas áreas assim elásticas, se tiver, é suspeita de câncer. Isso aqui são nódulos que o médico examinou, está apoiado sobre o reto, o nódulo pode ser desse tamanho, qualquer que seja o nódulo duro, seja ele de tamanho, é suspeito. Isso aqui está um nódulo grande, que está ultrapassando a próstata, isso aqui é um nódulo do tamanho maior que uma azeitona, isso aqui é um câncer que a massa já ultrapassou toda a próstata. Bom, a partir desse, se o toque tiver alguma alteração, não, encontrei uma área dura, é uma área suspeita. Ou se o PSA tiver alterado, o PSA foi um fator importante na medicina para avaliação, descoberta de câncer de próstata. E esse PSA, que é coletado no sangue, PSA é uma sigla em inglês, é uma enzima que é produzido pela próstata, só tem PSA o homem, mulher não tem PSA. Então, quando o PSA normal nos homens varia, de acordo com a idade, o tamanho da próstata, mas em torno de 2,5% a 3%. Se esse PSA estiver elevado, é um risco de câncer. PSA elevado não é só câncer, pode ser
uma infecção na próstata, pode ser um paciente que teve uma relação 2 dias antes e fez o exame. Geralmente é recomendado 2, 6 dias, antigamente é 3 dias, porque quem produz o sêmen é a próstata, então pode estimular. Então, geralmente se recomenda o paciente que fica com 6 dias sem ter relação, não anda a cavalo, não anda de bicicleta, para não estimular a próstata e aumentar esse PSA. Com a descoberta do PSA, foi possível diagnosticar mais câncer, porque o PSA às vezes não é solicitado só pelo urologista. Às vezes você vai num cardiologista, vai num clínico e ele é um exame fácil de ser feito laboratorialmente, ele solicita o PSA. Se esse PSA estiver alto, ele encaminha para o urologista. Aí o urologista vai fazer o procedimento. Recentemente, alguns anos atrás, quando você fazia o toque, tinha uma área dura na próstata, que é uma área suspeita. A próstata, a consistência não é tão dura. Ou o PSA estava elevado, o paciente ia direto para uma biópsia. A biópsia é feita através de um aparelho que você introduz no reto e através do monitor que fica aqui, existe uma agulha, você aciona a agulha e retira tanto fragmento na área suspeita como fragmento nas outras áreas. Você não retira só o fragmento da área suspeita, não. Você retira uns 12 fragmentos, tanto de um lado como do outro da próstata, e manda para exame. No passado era assim, PSA alto e toque alterado, biópsia. Hoje, para evitar, porque muitas biópsias às vezes não dá nada, e é um procedimento que tem seus riscos, né? Tem que fazer lavagem, tem que, através do reto, perfura o reto. O reto perfurado aqui não tem problema, mas se fosse aqui teria infecção. Então, para evitar que você faça uma biópsia desnecessária, coloque o paciente em risco. Hoje, quando tem um PSA alto, hoje foi introduzido um outro exame, que muitos homens estão confundindo, chamado uma ressonância especializada da próstata. Essa ressonância existia, mas é uma ressonância especializada da próstata, capaz de fornecer imagens avançadas e muito detalhadas da próstata e capaz de detectar a área suspeita de câncer menor que a metade de um grão de arroz. Então, um paciente com PSA alto e tudo, você não vai direto para a biópsia, não. Você manda fazer ressonância pois o nome é multiparamétrica da próstata. Todos nós pedimos. E se nessa ressonância detectar risco de câncer, aí o paciente vai para a biópsia. O radiologista hoje, que é o que trabalha com ressonância, ele resolveu classificar, você manda todos, PSA alto não vai para a biópsia, vai para a ressonância. Ressonância é para tirar a dúvida, porque a ressonância às vezes não acusa, você não vai fazer a biópsia. Então o fator do PSA elevado pode ser outro fator. Você vai para a ressonância, e o radiologista, o especialista em ressonância, classifica essa ressonância em 5 categorias. Ele coloca lá, chamado PIRADS. PIRAD é dados sistemático, em inglês, dos achados da ressonância. Ele coloca lá, categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Vem escrito lá. Ele descreve tudo, o paciente apresentando um nódulo de tantos milímetros na ressonância, e classificado como PIRAD, o risco 1, 2, 3, 4 e 5. Se ele coloca risco 1, é achado benigno. Se ele coloca na ressonância, mesmo que o PSA esteja um pouco alto, se ele coloca ressonância classificação 2, também é achado benigno. Se ele coloca toda a ressonância que a gente pede da próstata hoje, não antiga, se ele coloca 3, ou seja, achado suspeito, mas não com risco alto de câncer. Agora, se ele coloca achado categoria 4 ou categoria 5, a categoria 4 na ressonância, o paciente tem um risco de 50% de ter câncer ali. Se ele coloca categoria 5, todos colocam. Se vocês um dia alguém pedir, só pode pedir esse exame, não é na rotina, não. Muita gente acha, não, doutor, faça ressonância na rotina. Se for fazer ressonância na rotina, você vai ter uma fila. Primeiro que é um exame de alto custo.
E prevenção tem que ser exame de baixo custo. Só faz o toque PSA, só feita a ressonância se o PSA estiver elevado. Então, se a categoria dá 5, o paciente tem um risco de 80% de ter câncer. Mesmo que você faça uma biópsia e não dê câncer, você tem que repetir aquela biópsia de novo. Então, isso facilitou, recentemente, facilitou o médico para tirar dúvida, porque às vezes vai no urologista e fala, esse PSA está meio elevado, será que não foi alteração da máquina? Será que não foi alteração do modo de vida seu, andar de bicicleta, moto, ter relação? E você pede uma ressonância. Se a ressonância vier 1 e 2, é outro problema. Se vier 4 e 5, é o risco alto de câncer. Eu peço sempre, faz a biópsia, que essa biópsia aqui retira 12 fragmentos da área suspeita e também de outras áreas, porque às vezes tem área de câncer de próstata que ainda não formou caroço. É uma novidade que não existia. Chegou, no passado ia para biópsia, hoje todo urologista teve PSA alto, ressonância multiparamétrica, é uma ressonância especializada, com várias imagens, mais sofisticada, para tirar dúvida, para evitar uma biópsia que é desnecessária. Bom, então, o exame de prevenção ainda continua sendo o toque e o PSA. Fez lá, trouxe o resultado. Ou seja, o PSA, por exemplo, veio 6. O PSA veio 6, o normal é 2,5, 3, veio 6, o médico falou, você está com esse PSA meio alto. O toque não apareceu nada não. Então eu vou pedir uma ressonância multiparamétrica. E a ressonância da categoria 1 e 2, provavelmente é achado benigno, nesse PSA foi uma outra alteração. Mas se vier 4 e 5, você parte logo para a biópsia. Então esse novo exame foi acrescentado para não submeter o paciente a biópsias desnecessárias. É a nova novidade disso aí. Quando o tratamento, eu estou fazendo isso um resumo, porque eu acredito que a parte mais importante da palestra seja o questionamento, porque essa é uma parte que nós falamos assim, mas as perguntas e os esclarecimentos é que vai tirar as dúvidas. O tratamento de todo câncer, seja de próstata, a primeira coisa que você vai ao médico, seja até o paciente fala, doutor, meu câncer está localizado ou ele já está avançado? Essa é a primeira pergunta, não precisa nem ser médico, porque o tratamento baseia na extensão da doença, que nós chamamos, os médicos, estadiamento. Primeiro, no caso da próstata, o PSA já indica a extensão da doença. Quanto mais alto o PSA, mais avançado está o câncer. Normalmente, o PSA, se é só PSA abaixo de 20, câncer, fez a biópsia, deu câncer na próstata, e o PSA está 10, 20, geralmente esse câncer é localizado. Ou seja, o caroço ainda não passou da próstata. Se o PSA vem acima de 20, 40, 50, você pode ter certeza, nem se opera mais, porque você não vai operar próstata, câncer de próstata, para tirar a próstata e ter câncer fora da próstata, não adiantou nada, porque se tirou a próstata tem câncer, células lá fora, não adiantou nada. Então, o PSA, se o indivíduo tem um PSA de 200, 100, já está com câncer. O câncer de próstata, 97% dos ossos, ele pode não ir para os ossos, sair da próstata e ficar ali em volta da próstata, mas isso o PSA está alto. Então, o PSA é um fator importantíssimo na avaliação do risco da extensão da doença. Se o PSA está 200, 100, 300, que hoje é meio difícil, mas eu já encontrei de PSA até de 1.500, mas que tinha câncer para todo lado. Então, se o paciente está com PSA 20, 10, câncer PSA 20, você faz cintilografia. Como o câncer de próstata, 97 vai para os ossos da bacia, cada câncer tem um local que ele vai. Câncer de próstata, 97% é coluna, bacia e fêmur. Então, você pede um exame chamado cintilografia óssea. Cintilografia óssea é um exame que todo câncer de próstata você pede.
é que detecta como o câncer de próstata vai para os ossos. Essa cintilografia óssea detecta, é uma cintilografia que injeta uma substância e você faz o exame de todo o esqueleto ósseo. Então, as áreas pretas são áreas de câncer. Esse paciente aqui, que eu já tinha colocado, já tinha visto o PSA dele, era um PSA de 400. PSA de 400 já não é um câncer fase avançada. Essas áreas escuras, as áreas escuras são câncer no ombro, na coluna cervical, em várias áreas. Então, é um câncer com PSA muito alto. Esse paciente não vai para a cirurgia. Ele não é para cirurgia. A cirurgia hoje, você sabe que a cirurgia para o câncer localizado de próstata, ela é feita, que é localizada, ela é feita aberta, ou nos últimos anos, com a tecnologia médica, tem sido mais comum, e a especialidade que mais faz cirurgia robótica é o câncer de próstata. O órgão que mais é o robótico. O robô não é que ele trabalhe sozinho. O robô é apenas um aparelho de precisão que você coloca 4 tubos e você comanda. O cirurgião tem que entender da próstata. Ele comanda o aparelho através dos braços. Um urologista introduz uma câmara, introduz outro braço que faz a cauterização, faz o clipe, o outro tem uma tesourinha pequena que corta, então é um procedimento. Qual a vantagem? É o exame que dá uma maior visibilidade da área, porque é ótica, e permite uma recuperação mais rápida do paciente. Hoje, aqui em Goiânia já tem robótica, recentemente, mas está sendo feita só particular. Não é que a cirurgia seja tão mais eficiente, não. Ela é quase igual à aberta mesmo, só tem que o pós-operatório é mais rápido, porque você não faz o corte. Então, em São Paulo já tem mais de 100 robôs. Nos Estados Unidos, a cirurgia para câncer de próstata, 95% é robótica. O robô é uns 12 milhões, não é pelo robô, é porque as peças do robô têm que ser substituídas e a manutenção das peças descartadas é muito cara e você faz um gasto de 800 mil por ano. Se você não fizer por convênio, você não é capaz, vai trabalhar no vermelho. Se o câncer de próstata, ou se o paciente não quer operar e o câncer é localizado, pode fazer a radioterapia, mas a preferência principal é a cirurgia. Mas tem paciente que fala, doutor, eu não quero operar. Não, eu tenho medo disso, cirurgia, vai ficar impotente, porque a maioria fica impotente, mas a radioterapia também é impotência, mas em menor número. Então eu quero radioterapia, aí a gente indica a radioterapia, mas não é a primeira escolha não, a primeira escolha é mais o paciente que faz a radioterapia, para câncer localizado. Agora, se o câncer é avançado, o que é câncer avançado? Está nos ossos, ou está com PSA de 30, passou de 20, não opera mais, então PSA de 40, o paciente já é considerado um câncer fora da próstata, não localizado. Quando o câncer está avançado, o que alimenta o câncer é o hormônio masculino testosterona. Testosterona para câncer que saiu da próstata é o fermento, é o alimento. O que você tem que fazer? Tirar a testosterona. Testosterona é produzido pelo testículo. Você pode fazer de 2 motivos. Ou tirar o testículo dele, faz a castração cirúrgica, que é permanente, ou então você faz a castração injetável, que é uma injeção que se produz e injeta de 3, 6 meses, injeta, e a testosterona, que normal é 250 para frente, ela vai baixar para 30. Quando baixa para 30 é nível de castração, ele na realidade está castrado, só tem que, aí você vai dando, às vezes é por efeito psicológico, ele não quer tirar o testículo, aí você faz a injeção, muitos fazem, só tem que quando para a injeção, daí 1 ano e meio, a testosterona passa a subir, porque quando você baixa essa testosterona, que é o alimento, é o fermento do câncer, das células do câncer, essas células podem morrer. Aí quando subir, pode não ter mais problema, porque as células já morreram, mas tem que ser no mínimo 2 anos. Muitos
Mas eu costumo falar para o paciente que é castração, tirar do testículo. Muitos médicos não falam e eu já tive problema. Falou, nós vamos fazer uma pequena cirurgia no testículo. Aí ele acaba descobrindo que ele foi castrado mesmo. Aí ele entra num processo, entra com o médico, e entra eu não queria isso não sei o quê. Então eu costumo falar que vai ser retirado do testículo. Isso faz para o câncer, por exemplo, se tiver um PSA de 50, não vai ser mais 100, não é cirúrgico mais. Então você vai fazer as injeções, pode ser feito por 3 anos. Bom, muitos homens confundem câncer de próstata com próstata benigna. Nós sabemos o que mais ocorre com o aumento da idade, a partir dos 50 anos, é o aumento normal da próstata. Essa é a próstata que passa a uretra. A partir dos 50 anos, há um aumento natural que faz parte do ciclo natural do envelhecimento. É próstata chamada de hiperplasia próstata benigna. Em alguns homens elas crescem mais, outros crescem menos. Elas às vezes crescem e não atrapalham a urina, outros crescem e eles têm que levantar 4, 5 vezes à noite para urinar, e mesmo sem tomar água, eles falam, doutor, não estou dormindo não, porque eu estou levantando 5 vezes, se eu vou fazer uma compra, mesmo que eu não tome água, todo dia se eu for fazer uma compra, mesmo urinando em casa, sem tomar água, chego lá, se eu ficar 1 hora, eu tenho que correr para um bar, para um negócio para urinar, porque senão eu urino na roupa. É porque está retendo muito urina. Essa próstata cresceu, a uretra passa aqui no meio, ela cresce com a idade e comprimiu essa uretra e não está conseguindo esvaziar. Ele vai lá, urina um pouco, volta, está com vontade de urinar, o que é que faz? Faz uma cirurgia. Hoje nós fazemos uma cirurgia chamada ressecção endoscópica. Isso é esse aumento da próstata, popularmente chamado próstata inchada. Eles falam, não é o termo leigo, próstata inchada. O que é que o médico faz? Só é feito, não é para diminuir a próstata não, só quando o paciente está tendo incômodo para urinar. Não é, se tiver grande, não tiver incômodo, não faz. Então existe uma cirurgia chamada ressecção endoscópica, que é um aparelho, uma alçazinha aqui, correndo água destilada aqui, porque essa próstata é muito vascularizada. Você vai lá, que tem um bisturi elétrico, você aciona e vai retirando esse excesso de tecido que está projetando na uretra. Você não tira toda a próstata não, é como se fosse um barranco numa estrada. Você passa a patrola e retira só os barrancos. Você vai retirando aqui, o excesso. Aí aqui ele retirou muito, mas normalmente você retira menos, aí o paciente, a urina passa com dificuldade, com facilidade. É chamada ressecção endoscópica para a próstata inchada que está incomodando. A maioria dos sintomas que o homem tem, de levantar à noite, jato fraco, não é câncer. O câncer, na sua fase inicial, não apresenta sintomas. Pensar que só ir ao médico por causa dos sintomas, não vai descobrir câncer só em fase avançada. Esse sintoma, então, se faz a ressecção. A ressecção não é obrigatória em próstata grande, não. Isso é obrigatório para aquele paciente que chega para o médico e fala, doutor, eu não estou dormindo, não. E não estou conseguindo viagem, nem a curto prazo, porque tem que parar o carro 2 vezes, de vez em quando está certo, mas isso é qualquer viagem, mesmo sem tomar líquido, então você faz essa ressecçãozinha, abre esse canal aqui. Bom, além do câncer de próstata, tem outro tipo de câncer que é menos. O câncer de próstata representa 29% do câncer no homem. É o câncer mais comum após os 50 anos. Nós temos também no Brasil o câncer de pênis. Só tem que o câncer de pênis representa, eu não passei aqui foto, representa apenas 2% de todos os cânceres no homem. Então não é um câncer muito frequente, não, é um câncer raro. No passado eu fiz muita amputação de pênis no Araújo Jorge por câncer de pênis. Há uns 40 anos eu pegava muito câncer que ocupava todo o pênis, eu tinha que fazer amputação. Umas eu fazia amputação parcial, outras eu tinha que fazer amputação total, mas sempre de acordo com o paciente. Normalmente é muito comum esses cânceres de pênis em pacientes que têm muita pele,
pele cobrindo a cabeça do pênis, que chama glândula, vamos falar aqui cabeça, e o paciente não faz a higienização. Tem indivíduo que nem retrai a pele que cobra para poder fazer uma lavagem. Está muito relacionado à falta de higiene. Então, outros não têm condições de retrair a pele, então tem que fazer a cirurgia de fimose. Mas, por isso que a região que tem mais câncer de pênis é na África. Porque os africanos nem lavam, tomam banho o câncer. E no Brasil, o câncer de pênis é na região norte e nordeste. Então está relacionado com condições higiênicas. O câncer de pênis começa com uma ferida, geralmente na glande. A ferida é só uma ferida, uma úlcera que não desaparece, passa 2 meses, 3 meses, aquela úlcera não desaparece. Ela é muito confundida e o paciente não vai ao médico. Ela é muito confundida com o cancro, que é a sífilis. Que a sífilis começa com uma ferida, mas a sífilis com 2 meses ela desaparece. E é fácil fazer o diagnóstico diferencial, porque a sífilis só fazer exame de sangue, VDRL, VDR negativo, e essa ferida não desaparece. Você tem um exame de sífilis, VDRL negativo, esse paciente deve fazer uma biópsia, pode ser um câncer inicial. No Araújo Jorge chegava muito câncer que você ficava encabulado. A massa ocupando a cabeça já estava até fedida, desse tamanho. Você falava, como é que você não viu isso aí? Aí você tinha que fazer a biópsia, dava câncer, tinha que fazer uma amputação. Às vezes a amputação é a metade, porque é amputação. Faz a metade, mas chegou o caso lá que o câncer tinha ocorrido na glande e ocupado também toda a parte de todo o pênis, até perto da bolsa, e eu tive que tirar todo o pênis, tirar a bolsa, implantar a uretra dele no períneo. Aí ele passava a urinar igual mulher, né? Sentado. Fiz muito. Hoje não está tendo mais não, houve uma evolução. Inclusive os números de câncer de pênis diminuem demais. Mas eu já fiz muito essa cirurgia, não era pouca não. Mas hoje está diminuindo. Qual é a prevenção? Higienização, tomar banho e lavar. Se tem muita pele, não consegue exteriorizar, porque tem muita pele que às vezes você não tem condições de pôr a cabeça do pinto, vamos falar, para fora. Então faz uma postectomia, uma fimose para fazer a higienização. Então por isso que a região no Brasil é região norte e nordeste. Apesar que vasectomia, eu vou falar um pouco, não é doença, mas eu vou falar um pouco em rápidas considerações sobre a vasectomia, chamado também, não sei se aqui tem jovens, chamado de esterilização masculina. No passado, a esterilização masculina era de 1996, é uma cirurgia que é aprovada pelo Congresso, é uma cirurgia que é regida por lei. No passado, a lei de 1996, só era submetida à vasectomia o homem que tinha 2 filhos, acima de 25 anos, e precisava do consentimento da mulher. Porque às vezes a mulher só tinha um filho e queria mais, tinha consentimento. A partir do Congresso, em 2023, que foi há 2 anos atrás, modificou essa lei. Hoje porque senão era penalizado, fazer fora daquelas regras era penalizado. Hoje, o Congresso aprovou, diminuindo os requisitos para vasectomia. Hoje, o homem pode fazer vasectomia com 21 anos, sem necessidade de ter filho. Antes era 25 e tinha que ter 2 filhos. Hoje, pode ter 21 anos e mesmo sem filho, está legalizado a fazer a vasectomia, isso para não ter alteração na população, né? Porque a população é um fator que sustenta o país, INS, uma série de coisas, então não pode ter uma diminuição muito drástica, não. Então, hoje, 21 anos, mesmo sem filho, você pode fazer a vasectomia. E no passado tinha que ter conscientização da mulher, mesmo que o homem quisesse fazer, ela tinha que perguntar à mulher, se a mulher não concordasse, você não fazia. Hoje, com a nova lei, aprovada pelo Congresso, se o homem quiser, mesmo que a mulher não queira que ele faça, ele tem o direito. Agora só tem que o urologista não vai fazer, né? Porque às vezes ele é casado de segunda vez, tem 2 filhos e a mulher não tem nenhum. Não é bom senso o médico
fazer a vasectomia, senão vai dar um problema, entendeu? Mas está autorizado a fazer a vasectomia. A vasectomia é um procedimento simples, feito com anestesia local, de cada lado, são 2 testículos, são 2 canais, você interrompe através de uma incisão, você tira 2 centímetros daquele canal que vai do espermatozoide que vai para a uretra, você impede a chegada na uretra, retira de um lado, amarra as pontas, retira do outro, amarra a ponta, depois você tem que fazer 60 dias, você faz um espermograma, que às vezes fica espermatozoide além da ligadura, e o paciente pode ter filho. Então, você faz um espermograma, se o espermograma dá 0 de espermatozoide, você repete daí uns 30 dias, novo espermograma. Se novo espermograma dá 0, você libera o paciente. Porque já teve caso de fazer vasectomia e liberar sem fazer espermograma. E às vezes tem resíduo, ficou espermatozoide depois da ligadura, e foi aí, engravidou e fica aquele problema, né? Não sabe se é do cara, se é do vizinho. Então, em rápidas considerações, o que nós... então, 45 anos, quem for de raça negra, tem história familiar e obeso, iniciar a avaliação da próstata. Se não for, começar com 50 anos. PSA e toque. É porque estão chegando gente do consultório e falam, doutor, ressonância. A ressonância não foi para prevenção. Ela é para tirar as dúvidas nos casos que o PSA está alto. Porque muita gente fala, meu PSA está dando alto. Faça uma ressonância, chamada multiparamétrica, porque é uma ressonância diferente das outras. Com nova técnica, aí vai. Não deu nada, então é um outro problema. É uma infecção, é uma alteração na máquina. E essas são isso aqui é um resumo disso. Eu acredito que a maior importância são as perguntas e o esclarecimento. O urologista não está importando que as palavras das perguntas sejam científicas, não. Vocês podem pôr o nome vulgar que vocês conhecem, porque tem gente que a gente chama bolsa escrotal, né? Mas se o cara quiser fazer a pergunta, não, o saco, como é que fica? A próstata, então faz do jeito que vocês conhecem a pergunta. A gente sabe interpretar o palavreado. Bom dia, doutor. Vamos começar então com as perguntas? Vamos lá, primeira pergunta. Ficar muitos anos sem relação sexual pode afetar ou causar o câncer de próstata? Não, a relação sexual não tem nada a ver com a incidência de câncer de próstata. O número de relações, não, isso já está comprovado que não influi no aparecimento, sem ficar ou tendo muita relação, ela não tem, não é fator de risco, não está incluído naqueles fatores de risco que eu falei para a relação sexual. Ok. Eu acredito que o senhor respondeu dentro da palestra, mas eu vou fazer. Próstata inchada, o que fazer? PSA alterado, o que fazer? Bom, próstata inchada. Próstata inchada é um nome vulgar da chamada hiperplasia prostática. Hiperplasia é o crescimento. Você sabe que todos os homens, a partir dos 50 anos, faz parte do ciclo natural do envelhecimento, a próstata aumenta. Umas aumentam mais, outras aumentam menos. A uretra peniana, que sai a urina, passa entre a próstata, no meio da próstata. Então, esse aumento da próstata é chamada pelo pessoal comum, não médico, de próstata inchada. Quando você chega no colo, minha próstata está inchada. Na realidade, a gente já entende. Próstata inchada é o aumento natural da próstata, chamada hiperplasia. Faz parte do envelhecimento, só tem que varia. Uns aumentam muito, outros não aumentam nada, outros aumentam muito e provoca, porque aumentando, comprime a uretra, passa no meio da próstata, se ela aumenta, comprime a uretra e o paciente, a urina está chegando no rim, para a bexiga, ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Então ele vai lá, a próstata impede, ele urina um pouco, jato fraco, urina ali, volta para a cama, está com vontade de urinar. Então, se o paciente existe hoje medicamento para diminuir a próstata,
Isso o médico vai avaliar. Então é o que se chama próstata inchada. A próstata inchada, na verdade, é um aumento natural da próstata que ocorre em alguns homens e outros não ocorre. E isso tem que ser, desde que não incomoda. Se não está incomodando, a próstata pode até ser grande. Um paciente pode ter uma próstata de 60 gramas e o canal passa no meio e não está levantando uma vez à noite para urinar e não está incomodando. Outro pode ter uma próstata de 40 gramas, mas está levantando 5 vezes, incomodando. Então, a cirurgia é feita para melhorar o incômodo urinário. O paciente não é pelo tamanho, porque o paciente às vezes chega no consultório, a minha próstata é muito aumentada, mas você tem incômodo para urinar, levanta muito, você consegue ficar 3 horas sem urinar? Não, eu consigo ficar 3 horas, levanto só uma vez, então você não tem indicação de fazer. É o que se chama próstata inchada melhorada. A outra pergunta foi? O PSA alterado hoje, no passado, o PSA alterado, eu ainda costumo fazer o seguinte: o PSA tem meio alterado, eu prefiro repetir esse PSA 30 dias depois no outro laboratório. No outro laboratório, porque eu já vi diferença grande. Fazer em outro laboratório, não no mesmo, porque o mesmo já tem no monitor lá o valor, pode ser induzido, faz no laboratório. Por exemplo, eu faço no Atalaia, eu mando fazer no padrão. Aí ele faz, às vezes, até da normal. Às vezes é uma máquina que estava desregulada. Mas se repetir, eu costumo repetir. Se repetir o PSA dentro de 30 dias, não pode repetir dentro de uma semana, 30 dias a 60 dias. Repetir o PSA veio alto, antigamente ia para biópsia. Hoje nós fazemos aquela ressonância multiparamétrica. E tem médico que, inclusive, não repete o PSA no outro laboratório, já manda pedir essa ressonância multiparamétrica da próstata, que foi incluída agora. Inclui PSA alto, pode pedir a ressonância. Se a ressonância indicar risco alto naquela classificação, vai para a biópsia. Eu costumo repetir o PSA para ver se o laboratório, se vê alto, eu peço a ressonância. Não vai para, no passado fazia biópsia, a gente mandava biópsia. Hoje faz a ressonância multiparamétrica. É bom repetir, porque eu já vi muito PSA dar 6, fazendo outro laboratório, vindo 2,5. Ou seja, teve algum problema aí. Então é sempre bom repetir. Repete com 30 dias, não vai alterar nada. Se vier alto, vai pedir a ressonância. Não tinha essa ressonância antes, não, ia direto para a biópsia. A ressonância multiparamétrica é uma ressonância que fornece imagens avançadas, soma de imagem, e essa para tirar a biópsia tem risco, infecção, então ela é para avaliar se você necessita ou não fazer a biópsia. Perfeito. Depois dos 50 anos, diminui a força para urinar? Na verdade é o seguinte: com a idade, o jato urinário, de um modo geral, ele provoca uma diminuição. Por quê? Porque a próstata do adulto jovem, 20 anos, 30 anos, é uma próstata normalmente pequena. É uma próstata pequena e o canal da urina não está sendo muito comprimido. Após os 50 anos, a 40 anos, a próstata começa a aumentar. E esse aumento comprime um pouco. Alguns têm dificuldade maior. Por quê? Porque a próstata aumenta. O volume da próstata não é igual para todo mundo, é igual a mama. Tem mulher que a mama cresce pouco, a outras cresce muito, e a próstata é a mesma coisa. Como o canal da uretra, do pênis, passa no meio dela, se ela crescer muito, ela pode comprimir e a urina não sair. Mas se o paciente tem uma próstata, não está tendo muito incômodo para urinar, nem todos. Tem paciente que tem próstata grande, não tem incômodo. Fala, levanta uma vez, que é normal, eu fico 3 horas sem urinar, esse paciente não. Então não é necessidade. Não é todos que começam a ter incômodo urinário, não. Mas uma parte pode crescer muito e provocar. Você trata, não é, na verdade, a gente não trata, não é o aumento da próstata, não. Próstata que não é câncer, câncer você trata de qualquer jeito, seja pequeno. O aumento da próstata você trata, não é pelo aumento da próstata, não. Você trata é o incômodo. Se ele tiver uma próstata muito grande, mas não tiver incômodo urinário, é chamado próstata inchada, você não faz tratamento nenhum. O tratamento é para facilitar o jato urinário. Então, porque chega muito paciente e fala, minha próstata está muito grande, mas como é que está o incômodo urinário? Não tem incômodo não. Eu fico 3 horas, levanto só uma, não há necessidade de tratamento. O outro tem 40 gramas, às vezes bem menor, mas eu estou levantando 4 vezes, não tomo líquido nem nada, é todo dia, estou perdendo sono, esse paciente precisa ser tratado. Às vezes é o jeito que a próstata comprime a uretra.
Ok. Foi falado que a alimentação saturada, derivada de leite, falta do leite, pode causar osteoporose? Causar o quê? Foi falado que a alimentação saturada, derivada do leite, a falta dele, pode causar osteoporose? Bom, na verdade, apesar da osteoporose não ser uma área minha, uma área relativa à próstata, mas no fundo não é uma área relativa à próstata, mas na verdade a osteoporose ela vem com a idade, com vários fatores, né? É muito comum em mulheres e a gordura saturada que ele falou é gordura de origem animal, carne gordurosa, laticínios. Ela é um fator de risco, mas para causar osteoporose, a ausência que ele falou, é para causar, porque tem muito vitamina D, que a osteoporose falta de vitamina D, tem muita vitamina D em outros alimentos, né? Mas com a idade, de um modo geral, a osteoporose vem por uma série de coisas. Para o paciente, normalmente, de certa idade, geralmente, não todos, muitos têm uma deficiência de vitamina D. Quando ele tem uma deficiência de vitamina D, não é pelo fato do consumo, falta de consumo de laticínios, queijo e tal, tem vitamina. Mais pelo fator da idade. E aí muitos pacientes repõem, existe comprimido de vitamina D, repõe com vitamina D. Você faz a dosagem de vitamina D do sangue, que é fácil, mas não está muito relacionado muito com isso, não. O homem que desenvolve a tortura no pênis, após 50 anos, o tratamento é só por operação? O quê? Homem o quê? Desenvolve a tortura, o pênis entorta. Tortura? Tortura no pênis. Tortura. O pênis ele vai ficar ereto, ele não vai ficar reto mais, ele vai ficar torto. Interessante a pergunta, viu? No pênis, após 50 anos, o tratamento ele é só por operação corretiva ou tem outro método de voltar ele... Muitos homens, às vezes, apresentam, depois de uma certa idade, a chamada curvatura peniana. O que é essa curvatura peniana? Quando o paciente está ereto, normalmente o pênis fica reto. Ou então faz um leve desvio, às vezes para a esquerda, que é a tendência. Mas se o pênis tem uma curvatura um pouco grande, se a curvatura não é muito grande, o melhor é a observação. Essa curvatura pênis é chamada doença de Peyronie. O que ocorre isso? Ocorre porque abaixo da pele do pênis tem uma cápsula. É uma cápsula forte que quando o pênis está ereto, o corpo que abaixo dessa casca enche de sangue, tanto de um lado do outro. Tem que ser forte. Se numa dessas áreas, seja num ponto, não é toda a capa do pênis, não é na pele não, abaixo da capa. Se ela tem uma área muito dura, por fatores, às vezes fatores de injeção, fatores de outra coisa, aquela área, quando ele endurece, o pênis na ereção, aquela área não acompanha o endurecimento do outro lado. Se tem desse lado esquerdo uma areazinha meio dura, é igual um estilingue. Essa de cá flexiona bem e essa de cá divide essa pequena área dura, 2 centímetros, não flexiona direito, ela entorta. Quando entorta para aquele lado, a área dura está naquele local do lado. Se é do lado esquerdo, a placa dura é como se fosse um cimento, uma área mais dura. Porque se não fosse dura, o sangue a pressão é muito grande. Se for do lado esquerdo. Quando a curvatura é pouca, é melhor não fazer. Só quando a curvatura é assim, muito grande, 90 graus, 80, você faz a cirurgia. Porque a cirurgia, às vezes, não melhora. E, às vezes, encurta um pouco o pênis. Porque, quando curva assim, você tem que fazer umas pregas do outro lado que dá uma diminuída do centímetro do pênis. Então, quando a curvatura é pequena, você geralmente medica com vitamina E, você manda tomar vitamina E durante uns 3 meses, que amolece um pouco a placa. Mas você faz cirurgia desde que essa curvatura, o paciente chega para a gente e fala assim, eu tenho uma curvatura tão grande que o pênis está entrando dobrado. Aí
quer dizer, se não ficar bom também não vai piorar. Mas se ele está conseguindo bem, porque corre o risco de dar uma piorada. Mas se ele falar, não, está entrando dobrado, não tem jeito, não, está voltado. Então é bom fazer um procedimento cirúrgico. Muito obrigado. Lembrando que vai diminuir um pouquinho, viu, irmão? Então não fica tranquilo. Tomar creatinina faz mal? Tomar creatinina faz mal? Não, na verdade, teve até uma preocupação, uma época, eu tive uma preocupação na época, porque essa creatinina é um complemento de pessoas, geralmente de idade, né? Para melhorar a musculação, melhorar o índice poder, mas eu verifiquei, através de alguns especialistas, na verdade, se subir a creatinina, mas ela desde que você esteja praticando atividade física, vi isso de endócrino, né? Ela não, quanto à urologia não tem problema não, ela em outros papéis, ela não altera não. Beleza. Vasectomia pode ser reversível? Olha, essa pergunta foi boa, porque eu teve um período que eu participei, alguns meses, de um projeto de vasectomia, e nós fazíamos uma base de 7 vasectomias por ano, há muito tempo. Todo paciente que deseja vasectomia, se ele fala, a vasectomia, no fundo, a reversibilidade pode ocorrer, mas é muito baixa, é baixíssima. Você não faz vasectomia pensando que ela pode se reverter. Toda vasectomia, por teoria, mesmo alguns casos que pode, ela é considerada uma cirurgia definitiva. Paciente que quer fazer vasectomia e fala para mim que eu não estou fazendo, fazia quando era no serviço público, que eu fiquei lá um período, e fala para o médico assim, doutor, e se eu quiser reverter essa vasectomia? Eu falo assim, você não está preparado para fazer vasectomia, porque a vasectomia, por norma, é considerada uma cirurgia definitiva. Eu falo porque eu tive um colega que ele formou comigo, ele era anestesista, até faleceu de câncer, e eu encontrei com ele e ele tinha feito uma vasectomia, porque ele já tinha filhas grandes, e resolveu casar com uma menina muito nova, e tinha feito vasectomia, e gostou, e ele foi até para São Paulo para fazer essa reversão, mas não conseguiu não, viu? Aí ele tem que fazer inseminação artificial, colher testículo. Então, vasectomia, reversibilidade existe? Existe, mas se o paciente tiver em dúvida, não realiza a vasectomia. Paciente que chegava lá falar, o programa era alto, era onde fazia mais vasectomia, falava assim, tem dúvida, não sei o que, você não está preparado, o dia que você resolver o número de filhos, o tubo, você volta. Ela, apesar de existir reversibilidade, muito difícil, esse colega fez 3 cirurgias, não deu nada, pagou tudo particular em São Paulo, não fez nem aqui não. Aí ele falou, não adianta não, então você não faz vasectomia, porque ela, na prática, ela pode ser, apesar da reversibilidade muito baixa, porcentagem baixíssima, ela é considerada por fins práticos uma cirurgia definitiva. Ok, finalizando, qual a diferença entre prostatite e hiperplasia? Hiperplasia é o aumento natural da próstata que todos nós vamos ter. Pessoas a partir dos 45, 50 anos, todos vão ter uma hiperplasia, ou mais ou menos. É um aumento natural da próstata. A hiperplasia é um aumento fisiológico da próstata que ocorre em todo mundo. A prostatite é uma infecção na próstata, infecção provocada por uma bactéria, pode ser uma bactéria de uma doença sexualmente transmissível, pode não ser doença sexualmente transmissível, pode ser de infecção urinária que adentra a próstata e difícil de tratamento. Normalmente, se ocorre as prostatite, geralmente diagnóstico, o paciente começa dor do períneo,
está doendo o períneo, o nível da próstata, está doendo. Isso normalmente você faz o diagnóstico quando o paciente tem menos de 40 anos, porque menos de 40 anos não tem hiperplasia. Então, o paciente com essa queixa de dor, tá, aí você, de um modo geral, você falou, esse paciente tem próstata grande, não tem hiperplasia, não é idade para ter próstata grande, porque ela aumenta geralmente depois de 40 e poucos, 50 anos. Então, esse paciente pode estar com prostatite, que é uma infecção na próstata, decorrente da infecção urinária, que é a maioria, infecção urinária que foi para a próstata, e não é tão comum, ou então uma DST, que foi para a próstata, e o tratamento é um antibiótico. Geralmente pessoas abaixo de 40 anos começam a ter essa queixa de urinar muito, dor no períneo, e tem 38, 35 anos, lá não é próstata grande, não é de hiperplasia, e esse paciente está com prostatite. Era só essas perguntas mesmo. Alguém ainda deseja mais? Não, né? Foi interessante, foi muito bom colocar no papel, porque tem perguntas aqui que a pessoa pessoalmente não teria a coragem de perguntar. Chegou mais uma? Vamos fazer aqui. Vamos lá. Finalizando aqui, hein? Uso constante de medicação para hipotência pode aumentar o risco de câncer de próstata? Os medicamentos hoje para impotência, hoje na realidade mudou até o nome, né? Epilepsia hoje ninguém gosta de falar, fala é disritmia cerebral, para ficar mais bonito. Antigamente a epilepsia tem preconceito. A impotência hoje, talvez é porque você faça um pedido lá e a secretária lê impotência, fica chato. O urologista coloca geralmente disfunção erétil. Mais gente ainda fala impotência para todo mundo. Disfunção erétil. Os medicamentos para disfunção erétil, normalmente ele não tem nada a ver com câncer de próstata, que é Viagra, é Cialis, é Levitra, todos com nomes diferentes, mas com substâncias semelhantes. O Viagra, por exemplo, é sildenafil, que é o primeiro que descobriu. O Eleva, que é um outro que descobriu, é lodenafil, mas são primos primeiro. Eles têm contraindicação. Todos esses médicos para hipotência, paciente que fez ponte de safena, colocou estente. Geralmente esses pacientes tomam medicamento que tem nitrato, Isordil, Sustrate, Monocordila. Esses pacientes estão proibidos de tomar medicamento, geralmente que contém essa substância. Agora, o que é contraindicado para câncer é o paciente que faz assim, não, eu estou com, esse tem risco, eu estou com impotência, eu queria tomar testosterona, porque ele acha que até aumentando a testosterona dele, que é o hormônio masculino, ele poderia ficar mais forte, porque no câncer de próstata, a testosterona, após 50 anos, ela pode, algumas células que não são câncer, por isso que quando o câncer está avançado, você retira o testículo, eu falei, né, metastático. Essa testosterona pode incentivar algumas células que não são câncer, e cuja taxa hormonal seja muito acentuada, precipitar essas mudanças dessas células, transformar essas células normais em células que podem evoluir para câncer. A testosterona, que é um hormônio masculino, que muitas às vezes querem, doutor, eu estou assim, que eu queria, passa uma testosterona. Eu falei assim, quando o cara tem 30 anos, 40 anos, não tem tanto problema, mas 50 anos ele pode ter uma célula lá, pequena, mas que não é câncer, e joga uma testosterona em altos níveis, pode precipitar o aparecimento. Mas esses remédios de Viagra, que é o mais usado, testosterona é raro, eles na realidade não têm influência nenhuma. Perfeito. Ok, então. Influencia em quê? Não, isso aí é mito. A pimenta é um ácido, ela não tem relação não. Podia ter relação com a hemorroida, né? Porque mas na próstata não tem nada não. Ok. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Pessoal, vamos uma salva de palmas, doutor Nilson. Excelente palestra. Às vezes você, só para ver a importância desse evento, o senhor faz consulta particular? Qual que é o valor? Não, assim, tranquilo, que o senhor cobraria. Não, assim, se o senhor Quando eu fazendo dou palestra na não- igreja evangélica, eu falo que eu sempre faço pela metade. Perfeito, top. Porque para você, geralmente, Só chegar lá e falar assim, que não é da igreja evangélica, é a metade. isso, no caso então, não é evangélico, fosse outra pessoa, qual seria o valor da consulta do senhor? Agora, quando o outro está 600, 800, mas eu faço ela por 300. Beleza. 300. Presta atenção, 300. 300 reais que ele vai fazer, o valor é 600 e 800 reais. Às vezes, nós temos a oportunidade de receber tanto benefício sem pagar nada e às vezes a gente abre mão. Poderia estar cheio de homens aqui, mas aqueles que vieram foram abençoados. Então assim, o principal, se você não quer ficar sem testículos, sem pênis, cuide da sua saúde. Ele falou aqui, deixou bem claro, irmãozinho que não lava o companheiro direito, irmão, cuidado. Então assim, a gente só tem a agradecer ao senhor, doutor Nilson. Quero aqui convidar o pastor Gilson. O Hélio vai trazer uma lembrancinha, a gente vai entregar para o senhor, tá? De forma de agradecimento por essa palavra tão especial.